Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, que é o podcast da Rede Dor de saúde para você e sua família tirarem suas dúvidas. Nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, a doutora Camila Pupi, que já esteve conosco falando sobre canabinoides, um podcast que foi muito acessado no Spotify e no YouTube. E hoje a Camila vai falar sobre neuropatia periférica. Camila é professora de neurologia da Universidade Federal Fluminense, coordenadora da pós-graduação de neurologia e neurociências da Universidade, neurologista. Camila, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Imagina, é um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto relevante, prevalente e que merece uma discussão mais abrangente, que esse podcast possa chegar, né, às famílias, a outros médicos, a pessoas que se interessam pelo assunto e que eventualmente até possuem essa manifestação clínica das neuropatias periféricas. E muitas vezes nem sabem, né, que tem uma Exatamente. neuropatia periférica. Então vamos começar com o que é neuropatia periférica? Boa pergunta. Neuropatia periférica engloba uma série de causas e de mecanismos que envolvem o nervo periférico desde a sua saída na raiz, né, lá na medula espinhal, até chegar ao músculo esquelético e até também suas conexões com os receptores sensitivos. Então, são patologias de diversas etiologias, causas, mecanismos que podem envolver aí mecanismos metabólicos, inflamatórios, infecciosos, autoimunes, tóxicos, que acabam fazendo uma lesão no nervo periférico e se manifestando na forma de sintomas. Então, seja eles sintomas sensitivos, como dormência, sintomas como comichão, dor neuropática, até mesmo sintomas motores, como, por exemplo, fraqueza, atrofia, alterações, né, de marcha, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba acarretando num impacto funcional para o paciente, né, geralmente de uma magnitude importante, que pode gerar uma série de consequências para a saúde também do indivíduo. O que é dor neuropática, né? Os pacientes costumam perguntar, mas como é que eu sei que eu tenho uma dor neuropática? O que ela tem de diferente das outras dores? A dor neuropática, ela envolve, no seu mecanismo básico, o envolvimento das vias de dor neuropática, ou seja, dos nervos periféricos e também dos mecanismos centrais por onde, na realidade, passa toda a informação. Desde a periferia, né, os nervos periféricos, nas suas fibras, que são específicas para o carreamento da dor, né, A, delta e C, até mesmo passando pelos tratos sensitivos espinotalâmicos, então envolve também, algumas causas envolvem a medula espinhal, até mesmo suas conexões no hub, né, cerebral, envolvendo uma série de tratos, não só o córtex parietal, que é o córtex primário, onde a pessoa percebe a dor, mas também fazendo conexões com outras áreas associativas, como o sistema límbico, como a amígdala, e isso acaba acarretando, sem dúvida nenhuma, em manifestações que não somente a dor neuropática, né, mas também envolvimento de sono, envolvimento do humor, envolvimento de qualidade de vida de uma forma geral. E o paciente tem sintomas um pouco diferentes, né, Camila? Tem prurido, tem sintoma negativo, que a gente chama. Pode não sentir a perna, não sentir o pé, mas sentir dor naquele pé. Sim, do ponto de vista fenotípico, né, do ponto de vista de apresentação clínica, a gente divide e classifica a dor neuropática como aquela dor que envolve geralmente um segmento onde a topografia do sistema nervoso está acometida, então seja, por exemplo, um nervo envolvido, as alterações vão estar localizadas no território daquele nervo. Se for na medula espinhal, costuma, né, gerar uma dor dependendo do local de onde tiver a lesão, ou no hemicorpo, ou então abaixo da lesão, e se tiver, por exemplo, no tálamo, em geral acomete metade, né, do corpo, ou que a gente chama de mediado, né? Então, o primeiro passo é a gente tentar topografar a lesão.
Outra característica interessante, e aí a gente pode classificar os sintomas sensitivos que podem ocorrer junto com a dor neuropática em sintomas positivos e negativos, como você muito bem exemplificou, né? A dor neuropática, ela costuma ser uma dor, em geral, ou em repouso ou neurálgica, que são aqueles episódios paroxísticos de dor, né? Ela, em geral, ela pode gerar outros sintomas positivos, como, por exemplo, a hiperpatia, que é quando você faz um estímulo doloroso e mesmo retirando esse estímulo doloroso, o paciente continua sentindo a dor, né? A alodínia, que é a dor com um estímulo não doloroso, por exemplo, o paciente vai tomar um banho e acaba sentindo incômodo ou piora da dor com um estímulo que, na realidade, né, não era para ser doloroso, né? E a hiperalgesia, quando você faz um estímulo em si doloroso, mas ele percebe esse estímulo um pouco além do que as pessoas, né, dos indivíduos normais, dos indivíduos saudáveis. Então, mas os sintomas negativos, eles também podem aparecer, né? Numa neuropatia em que você tem dor neuropática num determinado trajeto do nervo, além da dor neuropática, ele pode apresentar, por exemplo, hipoestesia, ele pode apresentar perda de sensibilidade, ele pode apresentar, por exemplo, não só do ponto de vista de sintoma referido ao paciente, mas também no exame neurológico você pode identificar a perda daquelas modalidades sensitivas, e aí pode ser não só termalgésica, que são aquelas fibras que a gente comentou, né, a delta e C, mas também das fibras mais grossas, né, mais largas e sensitivas, que tem um calibre um pouco maior, que na realidade mediam informações como sensibilidade tátil, sensibilidade vibratória, pressão, né? Então, a gente pode identificar no exame neurológico essas alterações que dentro de um trajeto de uma lesão, né, topograficamente, que seja compatível com lesão do sistema nervoso, a gente consegue fazer esse diagnóstico a partir da história, a partir dos sintomas do paciente, do envolvimento, né, das características básicas dessa dor, do exame físico, identificando essas características, né? E, eventualmente, a gente pode até lançar mão de alguns exames que possam aí identificar a lesão do sistema nervoso. Então, por exemplo, posso pedir uma eletroneuromiografia que consiga determinar que, por exemplo, o paciente tem uma compressão do nervo ulnar no cotovelo que está gerando uma dor neuropática naquele território e, por isso, ele está com uma perda de sensibilidade, por exemplo, né, no quarto, quinto dedo, e podendo até causar sintomas motores. Então, a partir desse somatório de informações, você consegue delimitar o tipo da lesão, onde ela está localizada e, eventualmente, o ideal é que a gente faça isso, né? Tente tratar a causa base. Puxando o gancho para o que você falou dos exames, o exame clínico é soberano, né? O exame clínico é sempre soberano, a anamnese é sempre soberana, então na anamnese e no exame físico, a gente tem que conseguir ter informações muito detalhadas até para orientar os exames de imagem. Sem dúvida. Quais exames de imagem, quando você desconfia que aquele paciente tem uma neuropatia, você pede inicialmente nessa investigação diagnóstica? Isso vai depender muito se eu estou investigando uma polineuropatia, né, que é uma neuropatia mais difusa, comprimento dependente, né, dos 4 membros, que segue aquele padrão em luvas e botas, ou se é, por exemplo, uma mononeuropatia ou uma mononeuropatia múltipla ou até uma polirradículo-neuropatia. Então, temos vários tipos, né, puxando esse gancho também, a gente tem vários tipos de neuropatia periférica, Exatamente. né? As polineuropatias, que são mais difusas e que um grande exemplo seria a diabetes, né? A diabética. Temos de nervos únicos, de nervos múltiplos e de raízes nervosas. Com acometimento mais proximal. E aí, nesse contexto, o exame de imagem ele pode ajudar muito quando é uma mononeuropatia, né? Por exemplo, se você tem uma lesão do nervo fibular comum,
né? Na eletroneuromiografia você identificou que é na cabeça da fíbula. A causa mais comum é que seja, de fato, compressiva, né? Um entrapment. Mas nada impede que esse paciente tenha uma outra lesão que esteja comprimindo o nervo naquela topografia. Então, muitas vezes, o exame de imagem, seja o ultrassom, que é um método bastante promissor. Vários estudos saíram recentemente mostrando uma correlação clínico-eletrofisiológico importante até mesmo para entendimento da fisiopatologia e das etiologias, Sim, né? Então, ultrassom pode ajudar no diagnóstico diferencial da causa, então tem sido um método de imagem que a gente tem solicitado bastante. E a ressonância com neurografia, porque a ressonância com neurografia ela consegue mostrar todo o trajeto do nervo, né? E consegue dizer para a gente se é um espessamento homogêneo, se é um espessamento focal, se tem alguma lesão extra-nervo que esteja comprimindo, que fale a favor de uma lesão, por exemplo, infiltrativa, se tem captação de contraste, ou seja, se tem uma ruptura da barreira hemato-nervo. Então, são informações valiosas não só para topografar a lesão, né? Para definir o mecanismo e muitas vezes consegue identificar também a etiologia da lesão. Então, vou dar um outro exemplo, né? Hoje, nas polirradículo neuropatias inflamatórias crônicas, que é o CIDP, que é um grande grupo de doenças desmelinizantes do sistema nervoso central, imunomediadas, em que a neurografia, ultrassom e até mesmo ressonância de plexo simples já entraram como um critério de suporte. Então, quando você tem essa neuropatia, tem um espessamento das raízes e de nervos periféricos, isso passa a ser um critério de suporte para você definir a doença e isso acaba determinando, por exemplo, um tratamento imunomediado que muitas vezes pode mudar o curso da doença, né? A história natural da doença. Eu acho que o grande problema hoje, né, não só de diagnóstico, como também de tratamento, é que isso está nos grandes centros, né? Os pacientes têm acesso em áreas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais, mas mesmo as capitais de outros estados, a gente não tem essa disponibilidade de exames de imagem. A gente, por exemplo, no Rio, serviços como Copstar, São Vicente, o Centro de Imagem do Copador, tem essa possibilidade de fazer ressonância com neurografia e pessoas com uma expertise muito grande. Exatamente. Em neurografia ou tractografia, né? Que é outra coisa que também você pode usar no exame de imagem de ressonância para ajudar. E os médicos mesmo não sabem que eles podem pedir esses exames, né? Não sabem da existência de um exame com neurografia ou com tractografia. Se uma pessoa, um médico, né, que está no interior, ele tem dúvida de como começar essa investigação diagnóstica, o que ele deve pedir primeiro? Mariana, essa é uma pergunta excelente, porque ela vai de encontro com uma tendência que até a PNS, que é a Peripheral Nerve Society, tem trabalhado muito, que é o acesso do ensino das neuropatias periféricas, né? Porque as pessoas têm uma noção de que neuropatia periférica é polineuropatia diabética e ponto. Exatamente, né? Era outra pergunta que eu ia te fazer. Por ser o mais prevalente, quando você fala neuropatia periférica, logo se pensa em diabetes. Né? E muitas vezes o paciente fica muitos anos sem ter um diagnóstico correto. Exatamente. Então, a gente tem um problema da identificação disso na atenção básica primária. A gente tem um problema importante dentro da própria neurologia, de dificuldade de treinamento do neurologista na área de neuromuscular e de neuropatia periférica. Então, esse indivíduo, até chegar ao especialista em neuropatia periférica, ele demora, em média, 3 a 5 anos. Imagina. Isso no interior pode chegar muito mais, né? E eu acho que isso a internet ajudou um pouco, né? A disseminação do conhecimento pelas redes ajudou um pouco nessa questão do acesso à informação. Mas a informação sem conhecimento, experiência e pensamento crítico, ela muitas vezes pode até atrapalhar. Sim, sem dúvida. Então, de fato, assim,
o principal é a anamnese e exame físico, né? É a conscientização dos médicos de atenção primária e secundária de que pode ser algo além de neuropatia diabética, porque o paciente pode perder muitos anos com causas tratáveis de neuropatia sem efetivamente tratar a causa base. Né? E, além disso, é o acesso a exames específicos, né? Como, por exemplo, a própria eletroneuromiografia. Hoje a gente tem uma disseminação da eletroneuromiografia mesmo fora dos centros, dos grandes centros. Mesmo assim, é muito examinador dependente. Então, a formação desse profissional para fazer uma eletroneuromiografia de qualidade ainda carece muito fora dos grandes centros e fora dos centros de referência. Então, mesmo em cidades grandes, né, alguns locais não estão preparados para fazer um exame de eletroneuromiografia adequado. Então, esse é um problema que a gente enfrenta não só no Brasil, mas em muitos lugares, até mesmo em países mais desenvolvidos, mas que a gente precisa enfrentar. Então, eu acho que um dos mecanismos da gente enfrentar isso é fazendo programas como esse, né, que aumentem a conscientização do que é neuropatia periférica, de como a gente pode investigar, quando a gente deve mandar para o especialista, né? Quais são os exames disponíveis. Então, além da história do exame físico, provavelmente uma eletroneuromiografia vai ser necessária para a gente determinar se é, primeiro, a topografia, depois, se a natureza da lesão é axonal ou desmielinizante, se é uma lesão em atividade ou se é uma sequela, né? Se a lesão, a causa daquela fraqueza ou daquela alteração sensitiva está no nervo, está na placa motora, se está no neurônio motor. Então, o exame de eletroneuromiografia é fundamental na maior parte das manifestações do sistema nervoso periférico. Em alguns casos, é muito necessário pedir o exame de imagem, né? Como a gente mencionou, principalmente quando existe acometimento de raiz ou quando existe mononeuropatias múltiplas ou até mesmo o envolvimento de um nervo único, né? Mas, para além disso, existem outros sintomas que a gente precisa lançar mão, como, por exemplo, testes de função autonômica. Né? A gente falou aqui dos sintomas sensitivos, dos sintomas motores, mas algumas neuropatias têm envolvimento, né, de fibras autonômicas com uma exuberância maior. Vou dar um exemplo aqui, a amiloidose, né, que é uma doença, a grande maioria que a gente vê na nossa prática clínica é uma doença hereditária por TTR, né, pela transretina, e que causa no início dos sintomas um mecanismo de sintoma desautonômico importante. Então, muita diarreia, paciente tem gastroparesia, paciente tem perda de peso inexplicada, paciente tem disfunção erétil, paciente tem hipotensão ortostática, e isso é uma coisa pouco abordada, inclusive na anamnese. Muito pouco, né? Só para esclarecer para o público, né? Quando a gente fala de sistema nervoso autonômico, a gente está falando daquele sistema simpático, parasimpático, de fuga ou luta. O maior exemplo que a gente dá para os pacientes é: se você viu um leão, você fica paralisado ou você corre, né? Que é o sistema que vai controlar a nossa pressão quando a gente levanta, o nosso intestino se está mais rápido ou devagar. Tem muita... Quando esse sistema está acometido, tem muito sintoma visceral, né? Dos órgãos. A pessoa pode ficar com o coração mais lento ou mais rápido. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. E até mesmo dentro da neuropatia diabética, existe um desconhecimento do acometimento autonômico da neuropatia diabética, né? Eu tenho dado uma aula de neuropatias de fibra fina em que eu abordo muito a questão da neuropatia autonômica cardíaca, que é um dos principais fatores de risco de aumento de morbimortalidade em pacientes diabéticos. Poucas pessoas sabem disso, mas numa coorte longitudinal, inclusive de um dos grandes centros, que é a Mayo Clinic, foi visto que pacientes que têm neuropatia autonômica diabética, eles costumam ter mais morbidades, ou seja, infartos silenciosos, morte súbita, arritmia, síncopes, com uma frequência muito maior do que pacientes com neuropatia sem acometimento autonômico e sem neuropatia. Então, é importante... Isso que eu ia te perguntar.
você vê a desautonomia, muitas vezes numa neuropatia, uma polineuropatia, antes dos sintomas sensitivos? Em geral, é uma neuropatia precoce, porque num espectro de lesão, principalmente das causas metabólicas e tóxicas, o envolvimento das fibras finas é precoce. Então, quando a gente fala de fibras A, delta e C, que são as fibras fibras finas ou aminelínicas, né? Esse acometimento é precoce e um dos principais sintomas no início da doença é o acometimento autonômico, é a disfunção erétil do diabético, por exemplo, né? É, por exemplo, a gastroparesia que ele sente quando ele vai ter, por exemplo, uma alimentação. É, por exemplo, disfunção pupilar. Então, muitos desses mecanismos, eles ficam subclínicos durante anos e anos, sem dúvida, né? Sem o paciente ter um esclarecimento de por que existem esses sintomas. Só que, apesar de leves, né, entre aspas, eles podem, a longo prazo, trazer morbimortalidade de uma maneira bem consistente. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou do que é tóxico. O que pode causar uma neuropatia por toxicidade? Conta um pouquinho. Isso assim, bastante interessante, porque a gente brinca que existem mais de 130 causas de neuropatias. É uma doença de difícil diagnóstico, às vezes, Difícil diagnóstico. Né? E 30% delas, por mais que você faça uma investigação minuciosa, fica como criptogênica ou idiopática, ou seja, sem definição diagnóstica. E hoje, com a análise genética, a gente está conseguindo ter muito mais esclarecimento, né? E até mesmo da neuroimunologia, a gente está conseguindo identificar novas causas de neuropatia autoimune e novas causas de neuropatia hereditária. No entanto, mesmo assim, apesar desses esforços, a gente ainda tem um grande grupo de pacientes que fica sem diagnóstico. Mas quando você vai fazer uma análise mais a fundo, né, você vê que esse paciente, por exemplo, tem um abuso de álcool, que é uma das causas de neuropatia tóxica, né? Você vê que esse paciente não acha que ele está não acha que está abusando e nem que tem consequências desse uso. Eu bebo 2 taças de vinho todo dia, eu tomo uma dose de uísque todo dia, no final de semana eu tomo não sei quantas cervejas. Isso é abuso de álcool, exatamente, né? E a pessoa não liga que isso tem relação com esses sintomas, muitas vezes. Perfeito. E aí, assim, por isso que a anamnese na abordagem do paciente com neuropatia periférica é tão importante, porque você tem que fazer um escrutínio de todas as drogas que ele já utilizou ou utiliza, né? Então, muitas vezes os pacientes vêm com uma história de infecção do trato urinário de repetição, usando quinolona de uso recorrente, que é uma das causas de neuropatia tóxica, macrodantina. Quinolona, gente, é a ciprofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina. Levofloxacina, são remédios que a gente usa toda hora para infecções urinárias, pulmonares, né, do trato respiratório superior, sim. E que podem ter um efeito tóxico sobre o nervo, né? Vou dar um outro exemplo. Pacientes costumam fazer reposição vitamínica sem indicação médica com polivitamínicos. Exatamente. Olha, isso foi um excelente insight seu. A gente vê uma quantidade de pacientes hoje usando vitaminas e suplementos de forma desnecessária. E até para cabelo, né, para unha, que tem um componente que muitos anos ficou sendo tido como causa de neuropatia por deficiência vitamínica, que é o B6 e a piridoxina, né? Só que em excesso, ela causa neuropatia periférica. Então, eu tenho recebido, o limite é 120, eu tenho recebido pacientes com 530 de vitamina B6, tomando suplemento que não tinha a menor ideia que isso poderia causar neuropatia, e em geral são neuropatias dolorosas. Entendi. Então, é um dos pontos que a gente tem que ficar bastante atento, né? As medicações que o paciente faz uso atual e contínuo, e também eventual, né? Por exemplo, alguns pacientes chegam no consultório com neuropatia, apesar de você fazer uma anamnese bem extensa, ele esquece de dizer, por exemplo, que teve uma neoplasia que precisou fazer quimioterapia. Por incrível que pareça, eu já recebi pacientes... Sim, sem dúvida. Eles não fazem 30 anos essa atrás ligação. fizeram, né? Uma radioterapia numa região onde que a radioterapia no passado não era tão focada, não Exatamente. era tão acurada, né? E hoje a gente vê sequelas dessa época ainda. Sem e dúvida. normalmente
não normalmente, né? Mas muitas vezes essas sequelas não são imediatas da radioterapia. Não são, Porque podem a demorar lesão anos. aquitínica, ela é contínua. Exatamente. Então, as medicações, elas podem ser tóxicas, em geral, são os quimioterápicos, né? De alguns grupos, de algumas classes de medicamentos, mas outros, né? Nem mesmo os neurologistas conhecem como sendo neurotóxicos para o nervo. Então, existe uma lista também de inúmeras drogas, por exemplo, a amiodarona é uma droga tóxica e que pode causar, contraditoriamente, né, uma lesão não axonal, mas desmielinizante, e poucas pessoas conhecem. Então, são dados que sempre vale a pena investigar todo o histórico de medicações, né, e fazer uma busca rápida se essas medicações elas podem ser neurotóxicas. Então, eu diria, E tem algum álcool... site, alguma coisa que o profissional possa entrar e ver o que é neurotóxico, o que é desmielinizante, o que é... Então, no próprio Medscape tem uma área de drug que você consegue colocar a medicação e ela vem com todas as, digamos assim, potenciais efeitos adversos e toxicidade, e ali tem se a droga é neurotóxica ou não, se pode causar. O paciente pode ver essa informação, Exatamente, né? Exatamente. Então, essa é uma dica que eu dou com frequência, é fazer um escrutínio na história do paciente sobre abuso de álcool, abuso de substâncias. Tem algumas substâncias que a gente nem sabe que é neurotóxica e que tem sido óxido nitroso. Tem algumas pessoas abusando de inalação de óxido nitroso e que tem causado não só estético, para exatamente para recreativo, inclusive, né, que faz não só mielopatia como também neuropatia periférica tóxica. Um outro dado também super interessante na pandemia isso foi muito comum, é o abuso de zinco. Então, você faz... Eu ia te perguntar sobre isso também. Você faz abuso de vitamina Z com zinco, né? Vitamina C com zinco, e o zinco, ele quela o cobre e faz uma redução dos níveis de cobre. Então, os pacientes têm apresentado mielopatia associado à neuropatia periférica por deficiência de cobre. Então, você tem que suspender o uso, né, do zinco regular e tem que fazer uma reposição de cobre, né? Mas é comum, você pede, assim, no consultório, chegou um paciente, você pede... Porque hoje a gente tem visto isso, vários pacientes chegam com esses exames. Selênio, zinco, chumbo. Isso rotineiramente tem que ser pedido para investigação de neuropatia? A investigação de neuropatia, ela é extensa. Eu sei. Por quê? Começar, se você pegar todas as causas infecciosas, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, sífilis, então só Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes simples, Covid, então, né? assim, zika, chikungunya, então depende muito do curso, né, dessa neuropatia. Então, óbvio que tem um racional para você fazer uma investigação. Então, se esse paciente tem uma polineuropatia, uma monomúltipla, então vai de novo naquele racional, né, de quase que um algoritmo. Se o paciente tem uma polineuro, uma mononeuro, ou uma monomúltipla, ou uma polirradículo, se esse paciente tem essas manifestações axonal ou desmielinizante, a depender da eletroneuromiografia, a partir daí você tem causas mais prováveis de cada uma dessas situações, né? E a partir disso é que você vai criar um racional para solicitar esse screening de sangue. Então, geralmente, as polineuropatias são as que dão mais trabalho, aquela axonal, porque muitas coisas podem causar, e você tem que fazer, né, uma investigação tanto de causas metabólicas, tanto de causas tóxicas, autoimunes. Então, por exemplo, se o paciente tem uma mononeuropatia múltipla, você precisa investigar causas reumatológicas. Sim. E muitas vezes a investigação reumatológica demanda você fazer uma investigação de vários anticorpos. Sim. E várias também abordagens diferentes. Então, o paciente que chega com uma neuropatia, né, uma polineuropatia de fibra fina, ou uma neuropatia de fibra fina que tem até um comprometimento assimétrico,
você tem que fazer uma extensiva investigação de doenças autoimunes, reumatológicas, incluindo, por exemplo, síndrome de Sjögren. Então, muitas vezes o neurologista vai pedir biópsia de lábio, vai pedir, né, cintilografia, ultrassom de glândula salivar, vai pedir exames oculares para avaliação de lacrimejamento. Então, é claro que essa investigação, às vezes, tem que ser em conjunto com reumatologia. Muitas vezes, né, se tiver alguma evidência e uma suspeição forte, a gente vai precisar do reumatologista em conjunto, e muitas vezes eu faço essa abordagem, mas quando a gente faz essa abordagem e vê que não é, muita gente tem que partir para outras causas ainda mais raras, e que não exclui a necessidade de pedir testes genéticos. E aí vem uma outra seara que está num crescimento absurdo, que é a identificação de variantes patogênicas para determinadas manifestações clínicas que antes a gente desconhecia. Então, neuropatias de fibra fina, neuropatia sensitivo-motora de aparecimento tardio. Então, hoje eu tenho recebido pacientes com causa de manifestação de neuropatia periférica sensitivo-motora a partir dos 65 anos, 70 anos. Você investiga tudo, não vê nada. Tem história familiar, quando você vai olhar para o pé, tem pé cavo, você pede o teste genético, o paciente tem uma variante. Então, são coisas que, de fato, são raras, obviamente, mas que, como especialista, você acaba recebendo uma população já filtrada e que vem com uma necessidade de fazer uma investigação mais ampla. Infelizmente, pelo tempo, a gente tem que encerrar, mas eu vou te fazer uma pergunta final. Uma dica para o paciente que está suspeitando que ele pode ter uma doença do nervo, né? Ou uma polineuropatia, ou uma mononeuropatia. O que ele, nos grandes centros ou em cidades menores, pode fazer? Quem que ele procura? Como é que ele começa essa investigação? Acho que a primeira coisa assim, é o nível de suspeição. Né? O paciente que está apresentando dor em queimação, dor em repouso, que tem um trajeto específico, seja de raiz, de nervo, ou até mesmo que seja difuso, de mãos e pés, né? Que tenha, em conjunto com essa manifestação, associação com alterações motoras ou até mesmo autonômicas, deve ser avaliado por um especialista, né, que seja neurologista ou até mesmo um especialista em neuromuscular e neuropatias periféricas. Essa abordagem é uma abordagem que começa sempre, como falamos aqui, com história minuciosa, exame físico minucioso. Vai ser necessário, provavelmente, uma avaliação de exames de sangue, de neurofisiologia, né, e aí a identificação de profissionais também que façam com qualidade esses exames muito importante. É um grande problema, eu acho, que de todos os exames de imagem e da eletroneuromiografia, né? Todos eles, para neuropatia periférica, são profissionais dependentes. Exatamente. Né? Até a neurografia, se o radiologista não souber ler aquele exame, a gente não tem um diagnóstico adequado. Não, até para a leitura do teste genético também precisa ser um profissional muito selecionado. Então, isso é um desafio global, não é só no Brasil que a gente tem esse desafio, mas estamos trabalhando ativamente, né, para aumentar o awareness aí da neuropatia periférica, como que se investiga, como suspeita, quais são os primeiros passos. E, sem dúvida nenhuma, a Reddor está de parabéns por ter essa iniciativa, né, por trazer essa patologia, essa manifestação clínica à tona, porque é de grande prevalência na população. Cerca de 5 a 7%, a depender do grupo de faixa etária, apresentam neuropatias periféricas e muitas delas são tratáveis. Isso. Muitas vezes consegue-se mudar o curso da doença, né? Porque a gente vê isso todo dia. Ah, não, isso é porque a glicose está alterada, porque você tem uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta, quando na verdade pode ser uma outra doença e você pode modificar o curso e deixar o paciente com uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida. Camila, muito obrigada. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que quem nos ouvir e nos ver também vai aprender muito. Ai, Mariana, é um prazer estar aqui de verdade, falando sobre um assunto que eu amo, falando com uma pessoa que eu sei que conhece do assunto e que se importa com isso, e que se importa principalmente com a causa das patologias e como que a gente pode melhorar a vida do paciente. Então, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder ter esse papo e de saber que isso pode chegar a outros médicos, pacientes, né, e toda uma rede
que pode aumentar a suspeição, diagnóstico e o tratamento adequado. Muito eu acho obrigada. que a gente tem que fazer uma série de podcasts de neuropatias, porque é muito assunto. A gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre isso, né? E eu acho que para os médicos é muito importante, principalmente para os clínicos, para quem faz clínica de dor, para os ortopedistas, neurocirurgiões, que saibam também, reumatologistas, que saibam também investigar. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada a você. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dora em Doses com a doutora Camila Pupi. Você pode nos ouvir no Spotify e nos ver no YouTube para entender um pouquinho mais de neuropatia periférica. Obrigada.